Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos ao Cristanato Paulo de Tarso no modo presencial. E todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Agradecemos de coração a presença de todos. Hoje é dia de doutrinária. Temos a presença aqui do nosso irmão Robson Ferrer, que vai trazer o tema dos mensageiros distraídos. Sendo assim, vamos fazer a nossa oração de abertura e agradecimento a Deus pela oportunidade. E em seguida, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, caridade material e caridade moral. No item 9, amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião e toda a moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na Terra, seriais todos perfeitos, nada de ódios, nada de dissensões. E direi mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam, e não verias mais nos bairros sombrios que habitei durante a minha última encarnação, mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças em tudo necessitadas. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai para que o Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao sair de vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aquele que pude beneficiar em minha última vida. Amai, pois, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois agora não sabeis esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? O tema é um pouco extenso, mas o que já foi lido aqui já nos traz um manancial de oportunidades. Sendo assim, eu vou passar nesse momento a palavra para o nosso irmão Robson e vamos pedir ao nosso bom Deus que o inspire, que o direcione, que o ampare no trabalho de hoje à tarde. Que assim seja. Boa tarde, Robson, seja bem-vindo. Obrigado, Giovanni. Boa tarde para você, boa tarde para os companheiros aqui presentes, que se encontram no espaço físico do Cristanato Paulo de Tarso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Obrigado a todos pela presença, pela participação, e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim também, queremos dar o nosso boa tarde, votos de muita paz aos companheiros que nos acompanham pelo canal também dessa instituição, a qual já fazemos parte, já algumas dezenas de décadas, embora eu seja bastante novo, mas já caminho por aqui há pelo menos uns 30 anos, salvo engano. Então é sempre uma alegria renovada poder retornar
mais uma vez, para um momento de reflexão doutrinária, fundamentada nos princípios da doutrina espírita, a partir dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu digo que ora vou estar olhando para aqui a câmera do computador e ora vou estar olhando para o público aqui à minha frente. Então é possível que meus olhos não estejam nem sempre direcionados, seja para um, seja para outro espaço. Então, para vocês que nos acompanham aqui pelo canal do Cristianato Paulo de Tarso, votos de muita paz, de muita alegria, assim como também os companheiros que nos acompanharão pelo canal do Roteiro Espírita, do qual nós fazemos parte e administramos. Para todos, os presenciais e os virtuais, votos de muita paz. Conforme foi dito pelo nosso amigo Giovanni, hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante e altamente necessário para os nossos dias, que foi extraído do livro Jesus no Lar. Eu acredito particularmente que todos nós conheçamos esse livro, que para muitos de nós nos serve de base, de mensagens para os nossos evangelhos no lar, quando nós fazemos ou sozinhos ou com os nossos familiares. Porque é de autoria espiritual de Neo Lúcio, pela mediunidade libada de Francisco Cândido Xavier, onde nesta parceria eles vão nos apresentar precisamente 30, para ser mais exato, 50 histórias que são atribuídas a Jesus, quando esteve conosco, e mais particularmente quando esteve diretamente junto aos discípulos e aquelas pessoas que lá estavam com ele, juntos da multidão. E então Neo Lúcio se apropria dessas histórias, que certamente lhe foram autorizadas pelo mundo espiritual superior, para nos apresentar como temas reflexivos para refletirmos em torno da nossa realidade humana e espiritual, na qual todos nos encontramos nesse processo de libertação moral e espiritual, uma vez que ainda nos encontramos todos na Terra, como sendo ainda um planeta transitório que está emergindo da sombra para a luz. E é preciso que nós tomemos essas mensagens como sendo roteiros, como sendo sinalizadores, como sendo bússolas para que nós nos orientemos durante a nossa estadia aqui no planeta Terra, que, conforme sabemos, estamos todos de passagens. Originalmente, esse não é o nosso mundo real verdadeiro, não é a nossa casa real, mas nós estamos como inquilinos, assim como também nos encontramos inquilinos do corpo, nós nos encontramos inquilinos da Terra. Mas que mais cedo ou mais tarde retornaremos à nossa pátria real, verdadeiro, ao nosso mundo, que é o mundo espiritual, de onde nós saímos e para onde nós retornaremos mais cedo ou mais tarde. E então, a partir dessas elucidações, Neo Lúcio, que tem um outro livro também muito interessante, relativo às histórias do mestre, ele vai nos apontar esta reflexão relativa aos mensageiros distraídos. E só pelo título, que é de número 23, já nos dá uma ideia de que esses mensageiros, em muito, nos representam. Mas me permitam também abrir aqui um parêntese para dizer a vocês que nós, lá no canal Roteiro Espírita, nós estamos fazendo uso desse livro, Jesus no Lar, todas as quartas-feiras, a partir das 7h45, para fazermos estudos dessas mensagens que aqui estão contidas no livro Jesus no Lar. Essa, por exemplo, os mensageiros distraídos, nós estudamos recentemente, agora no dia 30 de março, juntamente com as pessoas que estavam no chat, porque é um canal virtual pelo YouTube, que fica aí o convite para que vocês também se inscrevam, assim como o do Cristianato Paulo de Tarso, a fim de que possamos
visibilizar mais a doutrina espírita. Então, nesse dia 30 de março último, nós fizemos o estudo dessa mesma mensagem com os companheiros e companheiras que lá estavam, e todas as quartas-feiras, às 7h45, em que pese que todos os dias, de segunda a domingo, nós também estamos nesse horário, com exceção aos sábados, hoje, 8 horas, mas estamos de domingo a sexta, nesse horário 7h45, sempre fazendo estudo de um dos livros complementares da doutrina espírita. E aos sábados, nós estamos fazendo o Evangelho do canal Roteiro Espírita, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, como aconteceu hoje pela manhã, em que nós trabalhamos o capítulo 20 do Evangelho, Trabalhadores da Última Hora, que tem tudo a ver conosco espírita, dentre os temas, missão dos espíritas. Mas voltando especificamente à proposta de hoje, à tarde, nós vamos então refletir sobre os mensageiros distraídos. E dizíamos que, pelo título, já nos traz uma noção de como se comportaram aqueles que deveriam cumprir com a determinação do mestre, do rei, daqueles que lhe ortogou poderes para agir em seu nome. Então, eu vou pedir licença a vocês, sejam os virtuais, sejam os presenciais, para poder fazer a leitura da mensagem e, na medida do possível, fazermos algumas observações pertinentes à reflexão proposta, não apenas por Neo Lúcio, mas também por nós outros que estamos aqui refletindo sobre a mensagem. E aí, desde já, eu convido também a vocês a fazerem suas pontuações no chat, para que, de quando em quando, nós possamos também fazer alguns apontamentos nesse sentido. Então, começa Jesus, nesse dia específico, dizendo o seguinte, a partir de Neo Lúcio, claro. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se tratavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando o mestre, dentro da profunda simplicidade que lhe caracterizava, narrou tolerante. E aqui merece um adendo, merece uma consideração à parte, porque eu não sei se todos, os presentes e os virtuais, têm o hábito da leitura, conhecem o livro. Por isso que é interessante que nós façamos esse apontamento. Para quem não conhece, esse livro Jesus no Lar, já dissemos de alguma sorte, é um livro que compõe de 60 historinhas ligadas a Jesus, à época em que ele esteve conosco, em particular na casa de Simão Pedro e daqueles com os quais ele convivia. E o interessante é que essas histórias, elas estão sempre relativas ao dia a dia daquelas pessoas comuns, porque nesse período Jesus conseguiu implantar na consciência, assim como no lar doméstico de Simão Pedro, essa proposta do culto do evangelho no lar, como nós fazemos espíritas pelo menos uma vez por semana, em que reunimos a família, quando não fazemos sozinho, para trazer Jesus para dentro das nossas casas. Que a gente não faça todos os dias, todas as horas, mas deveremos nos assegurar de que pelo menos uma vez por semana ele possa estar em nossas casas, abençoando, renovando energeticamente aquele espaço físico e espiritual, a fim de que os bons espíritos possam transitar mais livremente no nosso entorno, no nosso espaço físico. E nesse ponto nós percebemos quão poucos são os espíritas que se dedicam ao culto do evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. O que gera, muitas vezes, desentendimento, mal-estares, processos obsessivos, interferências espirituais, porque o nosso ambiente físico fica como que abertos do ponto de vista energético para a entrada, a convivência de espíritos de baixo teor vibracional. E o André Luiz, que nós conhecemos em parceria com também Chico Xavier, na sua série de livros que é dedicada à vida espiritual,
ele vai nos dizer que quando nós fazemos o evangelho no lar, nós criamos paredes espirituais que impedem a presença de espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões e perturbadores. Muitas das discussões, dos problemas, das dificuldades que encontramos dentro do ambiente familiar, doméstico, é em razão de que essas paredes, essas portas e janelas espirituais não existem. E ainda que façamos o evangelho no lar, porque quando assim o fazemos de forma apressada, de forma ansiosa, desatenciosa, às vezes a depender do horário já com sono, preocupado com a novela, preocupado com o jogo, em muitas conversas paralelas que acontecem dentro de casa, porque existem pessoas dentro do lar que não compactuam com a ideia, mas ficam reservados nos seus quartos, na cozinha e outros espaços físicos da casa, mas ao invés de ficar em respeito, em atenção, em silêncio, ficam conversando, ouvindo rádio, sabe, no celular, e tudo isso cria-se barreiras espirituais para a ação dos espíritos. E nem sempre uma ou duas pessoas têm essa potencialidade energética para poder criar essa estrutura espiritual para que possa se eximir desse entrechoques vibracionais que ocorrem muitas vezes. Então, Neo Lúcio, especificamente nessa mensagem, vai dizer que, enquanto os discípulos estavam discutindo em torno da fé farisaica, Jesus, observando o rumo em que as discussões estavam caminhando, ele então, para dar uma contenção, resolve contar uma historinha que lhe era muito característico do seu gosto como um pedagogo, como um professor, um mestre. Ele se utilizava dessas situações, dessas ocorrências diárias do dia a dia, da vida daquele povo, daquela gente, para nos trazer ensinamentos imortais, que ficaram imortalizados. E então, dando continuidade, ele começa então a história. E observemos como ela é interessante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao restabelecimento geral. A título de compreensão, o que aconteceu? Diante do anúncio, por conta de vários servos daquele governo, daquela região, o Senhor soube que estava tendo uma pandemia, como aconteceu recentemente aqui conosco, e ainda nos encontramos dentro dela, de uma forma mais agora epidêmica do que pandêmica, mas vivemos aquele momento mais intenso que tornou-se pandemia. E para debelar aquela situação, esse senhor, esse rei, mandou que os seus mensageiros pudessem levar os remédios para aquela região distinta e remota do seu reinado. A gente pode trazer isso, Robson, para o nosso dia a dia? Sim. Quantas vezes o governo do estado, o prefeito, o governador municipal, estadual, ou ainda o federal, envia mensageiros, envia trabalhadores para regiões mais distantes do país ou daquela região estadual para poder ajudar aquelas cidades que estão sofrendo, por exemplo, das chuvas, como nós vivemos agora, 3, 4 dias atrás, de novo, essa forte onda de chuvas que aconteceu aqui na Bahia e que o governador, juntamente com seus administradores, enviaram servidores do Estado levando remédio, levando alimentos, levando roupas para diminuir a contenção das aflições daquelas pessoas que lá estavam. Perfeitamente comum para os nossos dias. Assim como o governo federal, Brasília, enviou também para
distintas regiões do Brasil, quando da pandemia, as chamadas vacinas contra o coronavírus, o combate da doença. Isso é algo real. Então, assim como aconteceu nessa história de Jesus, acontece hoje conosco. Então, é possível nós vermos a mensagem de Jesus lá atrás, nos dias de hoje conosco. Mas, dando seguimento, olha o que aconteceu. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rinchar pela escolha dos caminhos. E aqui me vem à mente uma imagem daqueles prepostos do governo estadual, federal ou municipal, que diante desta proposta de trabalho, indo para o interior do estado ou para uma capital distante, levando os alimentos à medicação, assim que se viram na estrada, começaram a rinchar, brigar, discutir qual o melhor caminho para se chegar ao destino. E foi o que aconteceu à época. Acredito que muitos de nós temos um caso, se não igual, mas parecido a ser relatado. Então, logo que se viram para fora das portas do Senhor, começaram a rinchar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes, que eram as regiões pelos quais ou pelas quais eles caminhavam. O próprio Jesus caminhou por essas vias, por essas regiões da Palestina, e que ele se viu frente a esses montes, a essas montanhas, a esses atalhos, enfim, como acontece hoje, nós podemos ir pela ilha, nós podemos ir pela estrada BR-324, a gente pode seguir um outro caminho, e cada qual, se não tem um planejamento, ou ainda com ele, se não sustenta, no meio do caminho resolve mudar a rota. Muito comum também para os nossos dias. E aí o que acontece? Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos seus próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. Ou seja, aquilo que nós poderíamos fazer na pandemia em 6 meses e 1 ano, por conta das discussões de qual é a melhor vacina, de quem a gente deve comprar mais, a quem nós vamos favorecer primeiro, qual estado enviar aquela demanda de vacina, porque faz parte do colegiado do federal, porque faz parte ou é contrário ao federal. Então, fica nessa disputa inglória de poderes para poder enviar a medicação que iria salvar vidas. E, de fato, muitas vidas, do ponto de vista existencial, se perderam, porque nós ficamos muito tempo discutindo quando nós iríamos, o Ministério da Saúde, o governo do Estado, federal, ia tomar decisão de atender às demandas que já vinham chegando para solucionar os problemas coletivos do Brasil. Isso para a gente não se referir do mundo, né? Então, por aí vai. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos, reduzida agora, numericamente, as expedições sofreram, com mais rigor, os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil, entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes. Me perdi aqui. Marchavam pelo trilho curto das vargens e pelas serras, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos, ou quanto à passagem em torno.
Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Vamos dar uma paradinha, refrescar a mente, a garganta, para a gente pensar um pouquinho sobre essa parte da história. Considerando que eles levaram muito tempo para poder decidir qual o rumo, qual o caminho, isso fez com que houvesse cada vez mais discussões. E na hora que eles racharam, eu vou fazer por esse caminho, eu vou fazer por aquele, o grupo maior se desuniu, se separou, e quanto menor o grupo, mais dificuldades eles encontraram. Traz um exemplo real para a gente, Robson, ainda com a pandemia. Vamos lá. Os hospitais. Se dentro do espaço hospitalar, em que todos estão voltados para empreender soluções para o combate da Covid, daqueles que chegam em quantidades para tentar amenizar e tentar diminuir o quantitativo de mortes que ocorreram por conta da pandemia, se eles se desunem, os médicos, os plantonistas, os enfermeiros, quanto a melhor medicação, quanto o horário que vai fazer, e cada qual faz a sua parte, da seu jeito, isso vai se tornar um verdadeiro, eu não sei nem qual é o termo que a gente usa, mas vai se tornar uma torre de Babel. Me parece que essa é uma expressão mais possível de se trazer, né? Vai virar uma confusão, mais uma outra pandemia. Para quem leu, me veio aqui a imagem, para quem leu o livro Virtuais e Presenciais, de Filomeno de Miranda, o último, agora mais recente, Rumo ao Mundo de Regeneração, Filomeno de Miranda, ele narra, para quem já leu, e fica aí o convite para quem não leu, ele vai narrar exatamente esses episódios, essas histórias que ocorreram em alguns hospitais do Brasil, relativos aos processos de separatividade, de união, nesses espaços hospitalares, e o olhar do mundo espiritual na tentativa de amenizar os conflitos existentes, quer seja pelos encarnados, quer seja ainda pelos desencarnados que se juntaram diante do desequilíbrio dos humanos para promover mais mortes, mais perturbações, mais medo, mais terror, mais fake news, gerando esses gabinetes de ódio, por aí vai, através das mídias, através da realidade presencial e virtual que nós estamos vivendo até hoje, pagando, diga-se de passagem, um grande preço pela nossa falta de união. O que nós vivemos nesse período pandêmico, em muito, está diretamente relacionado pela falta de união do povo brasileiro, dos dirigentes, dos administradores públicos, dos profissionais de saúde, em que pesa o valor de todos eles, aqueles verdadeiramente dedicados a salvar vidas. Mas a gente sabe que no meio desses existem aqueles outros que Jesus considerou como sepulcros caiados, limpos por fora, mas podres por dentro, né? Aparência de cordeiro, mas que são representativos de lobos. Então, a gente vai encontrar nos nossos dias, nessa situação, esses mensageiros distraídos da história de Jesus. E esse é um ponto a ser considerado, porque a gente tende, naturalmente, a transferir responsabilidades para o mundo espiritual, como se Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz e tantos outros missionários do bem tivessem que resolver a nossa problemática humana. E a gente sabe que não é bem assim, porque o mundo espiritual não foge de uma hora para outra a cura, o milagre, a salvação. Não existe, do ponto de vista doutrinário espírita, na linguagem nossa, não existe espaço para essa crendice, para essa ideia de milagres, de que a pandemia vai ser resolvida porque os espíritos vão estalar os dedos, vão encontrar a melhor vacina e vai mandar que os médiuns receituem a vacina como salvamento do povo. E quantos foram à internet para apresentar o que a gente chama, na medicina chama de... me fugiu aqui o termo, mas esses ingredientes
esses pacotes de remédios, né, que tem um termo específico, para tomando serem curados. O kit, obrigado, Giovanni. O kit. Os espíritos não vão criar kits, como nós vimos na internet, nas redes sociais, ainda com o substrato dos espíritos superiores, como o doutor Bezerra de Menezes. Quantas comunicações, fake news, falsas, foram produzidas em nome de doutor Bezerra de Menezes, em nome de André Luiz, em nome de Jesus, de espíritos de escola. Espíritos de col, seja lá o termo que a gente dê, não usa desses artifícios. Quem tem que resolver o problema humano são os humanos. O que os espíritos fazem é nos apoiar quando percebem a intencionalidade, o desejo, que nos incentivam, que estão ali para nos estimular a continuar nas pesquisas, para continuar no apoio, braço a braço, no soerguimento das pessoas. Esse é o papel do verdadeiro espírita, do verdadeiro espírito do bem, homens de bem. E não resolver o problema, mediunizar alguém para curar o outro. Não existe isso. Eu sei, entendo que existem também as suas exceções, mas exceções significa 1 a cada 1 milhão. Significa merecimento que nós ainda coletivamente não encontramos. Porque há de ser dito nesse quesito que ainda hoje, em muitas partes do mundo, não se conseguiu ter, por exemplo, a 2ª dose da vacina. E quantos são aqueles que morrem? Na Europa, nos Estados Unidos, ouvíamos isso ontem, em um dos telejornais, que está havendo um novo aumento nos Estados Unidos da Covid. Porque quantos foram aqueles que deixaram de tomar vacina? A 1ª dose, a 2ª nem se fala. Quanto tempo nós levamos para começar a tomar a 2ª dose? A 3ª dose tem mais de 3, 5 mil, 10 mil pessoas que ainda não tomaram, que já estão na época. Então, tudo isso, existe um atraso, um retrocesso, para que a cura se estabeleça definitivamente. Aí, o que é que a gente faz? Como estamos fazendo hoje, nesses dias do feriadão de Tiradentes, a gente está propondo o carnaval, festas populares, ainda que de uma forma reduzida, mas são 5 mil, 10 mil, 30 mil pessoas no mesmo espaço. E quem garante que essas pessoas não reproduzirão novas cepas desse vírus que está ainda circulando no mundo? A gente liberou a máscara, beleza, mas quantos são aqueles que já antes da liberação governamental já não usava máscara e nunca usou? E faz questão de polemizar o uso da máscara. A gente sabe que não vai curar nem vai impedir, mas é um utensílio, é um instrumento que pelo menos pode dar uma certa contenção, e tudo isso é válido. Assim como outros procedimentos que muitos não fizeram. São chamados por Jesus, ou Neo Lúcio, os mensageiros distraídos. E é nesse ponto que a doutrina espírita se respalda. Não estou aqui nem defendendo o A, nem estou defendendo o B. Não estou eximindo o A, não estou eximindo o B. Muito menos o alfabeto. Estou apresentando considerações para que nós, virtuais e presenciais, reflitamos quanto aos nossos papéis dentro dessa sociedade a qual nós estamos. E até que ponto nós não somos também esses mensageiros distraídos, seja nesse ou em outros quesitos. E aí eu perguntaria a vocês os presenciais. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Que qualquer um de nós, no chat, ou aqui nas cadeiras do Cristanato Paulo de Tarso, em Salvador, no bairro da Saúde, podemos ser também esses representantes distraídos dessa historieta, desses grupos que se desuniu, que se rebelou, e que cada qual fez a sua maneira por acreditar que a minha verdade é a que deve perdurar, porque o meu partido disse isso, eu tenho que acatar, porque o meu governante e o meu candidato é que eu tenho que seguir. E o olhar coletivo para o todo. Qual é a qualidade de influência que eu exerço dentro dessa sociedade a qual eu pertenço, que é da lei de Deus, a lei de sociedade?
Quais as implicações que eu estou tendo no que se refere a minha contribuição favorável a uma mudança a esse mundo de regeneração? Porque todos nós queremos chegar ao mundo de regeneração, é fato. Eu também quero estar lá. Tomara, estou me esforçando. Mas será que eu, Robson, estarei de fato? Dissemos mais cedo que nós trabalhamos hoje pela manhã no canal Roteiro Espírita, e fica o convite para que vocês conheçam, se inscrevam, participem, assim como aqui também do canal do Cristianato. Nós trabalhamos o tema central, trabalhadores da última hora. A missão dos espíritas, os obreiros do Senhor. Os últimos serão os primeiros. Então, é nesse ponto que a gente precisa focar a atenção, nessa encarnação. Será que eu serei o escolhido ou o primeiro, mesmo sendo o último? Será que eu estou cumprindo a missão do verdadeiro espírita? Não é porque eu trago o título de espírita, mas eu estou cumprindo com aquilo que os espíritos, o espírito de verdade, no Obreiros do Senhor, eu lia hoje de manhã essa mensagem com o grupo. Será que nós estamos cumprindo em si desses Obreiros do Senhor, ou simplesmente mais um título como nós temos academicamente? Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu leio esse ou aquele outro dito livro sagrado, mas eu cumpro o que está escrito nele? Porque se eu me considero um mensageiro distraído da mensagem de Jesus do livro de Neo Lúcio, eu não estou sendo obreiros do Senhor. Ponto. Eu estou fazendo um desserviço à doutrina espírita. E muitos são os espíritas, permitam-me também dizer isso, que estão fazendo desserviços à doutrina espírita, mesmo estando no movimento espírita como palestrantes, como médiuns, como escritores, como evangelizadores, como presidentes de casas espíritas, porque tudo isso são rótulos, são títulos exteriores que para Deus de pouco importa se temos ou não. Mas até que ponto nós estamos nos utilizando da doutrina para fazermos um caminho de libertação espiritual, para tornarmos a Terra, uma vez dito por Kardec, mediante o aconselhamento dos espíritos. Os tempos, por fim, são chegados para a renovação da Terra, para que espíritos mais conscientes e menos distraídos possam caminhar sobre ela, propagando, promulgando a lei do amor, as novas diretrizes do Senhor, para que sejam reconhecidos por muitos se amarem, por estarem cumprindo os desígnios do Pai. Está lá em Missão dos Espíritas, é pena, está até aqui, ó. Me permitam rapidamente eu ver aqui na mesa o livro do Evangelho, capítulo 20, só para não dizer, abri até no capítulo certo, ó, coincidência, para não dizer que eu estou mentindo, ó, tá vendo? Então, trabalhadores da última hora, olha os capítulos, os temas, os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas. Olha o que diz, quem foi o autor, Peraí. Erastus, médium, anjo guardião do médium, Paris, 1863. Erastus é um espírito que estava ligado com Kardec. 1862. 3. Essa foi de 3. A outra que foi 1862, do Espírito de Verdade. Olha o que ele diz aqui, a missão dos espíritas, os não distraídos. E nós somos mensageiros da doutrina espírita. E que muitas vezes somos também esses espíritas distraídos. Porque estamos apenas com o olhar voltado para o ouro, para os bens materiais, para as posições hierárquicas das casas. Mas o serviço verdadeiro
nós não cumprimos muitas vezes. E aí ele vai dizer assim, só pegar esse trecho. Ide, homens, cadê? Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver, e aceitai os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los. Em vós mesmos, ide, o Espírito de Deus está convosco e vos conduz. Mas ele vai dizer assim, é uma pergunta que é feita, se muitos são chamados ao Espiritismo, se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, distraíram, tem a mesma linguagem, é só atualizar. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, se distraíram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Aqueles que estão seguindo a rota, a diretriz proposta. E olhem o que disseram os Espíritos a partir de Erasto. Vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. E ainda diz, vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são os eleitos, não são os distraídos. E eles lhes dará vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela o meio para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Espera aí que eu lhe dou a palavra. Isso aqui, literalmente, galera, seja virtual, seja presencial, é exatamente os mensageiros distraídos ou não da parábola de Jesus. Diga, companheiro. Muita atenção, a sua busca aí na missão do Espírito, porque nós hoje, fizemos o Evangelho lá, e caiu esse tema. E me chamou muito essa pergunta. Eu li 2 vezes em casa e disse, vou comentar isso no centro, quando for no grupo de estudo. Aí, numa coincidência, né, no relatório, você chama a atenção justamente da pergunta, e nos leva à resposta, que é muito interessante. Eu achei muito interessante. Obrigado pela sua contribuição. Para quem não ouviu, vou fazer uma síntese. A companheira aqui presente nos narra que no evangelho dela, ela discutiu exatamente esse tema que nós acabamos de ler, que foi missão dos espíritos, e ela trouxe para aqui discutir no grupo, ou discutir no grupo de estudos, e ela percebeu a coincidência de estarmos também trazendo isso. Porque os espíritos é o que a gente chamaria a universalidade das mensagens. Os espíritos estão nos chamando a atenção a todo instante para que nós revisitemos, para que nós reflitamos sobre a nossa postura, porque nós estamos, em muito, como sendo mensageiros distraídos. Sabe qual é a nossa grande preocupação hoje? Eu ouvia recentemente, eu não faço nenhuma crítica, estou apenas trazendo como uma forma reflexiva. A nossa preocupação, que eu penso particularmente, posso estar equivocado, e me perdoem se eu estou sendo até um pouco excessivo, mas é que as imagens vêm e eu vou tentando trabalhar com elas. É o fato de que está se fazendo um apelo justo, nobre, ético e até espirituoso, de boa vontade, para que nós nos declaremos espíritas no censo que está chegando aí. Quando o recenseador bater na sua porta e lhe perguntar qual é a sua religião, diga, eu sou espírita. Porque, segundo o censo anterior, de 2010, houve uma evasão muito grande daqueles que eram espíritas ou simpatizantes e que não se declararam espírita. Eu relaciono, Robson, não tem nada com doutrina, não. Robson, relaciono esse fato com o mesmo fato da gente estar discutindo a necessidade do carnaval.
agora, porque a pandemia supostamente abaixou, porque não tem mais, está na categoria de epidemia. Então, já que não tem mais pandemia, vamos fazer carnaval. Não é assim? Vamos abrir tudo. Tem alguma coisa de errado, Robson, com o carnaval? Claro que não. Mas eu acho uma coisa insustentável e contraproducente. Administradores públicos, independentemente do partido, eu não estou vendo o partido, estarem discutindo essa proposta, embora justa e nobre, até merecedora de atenção, exatamente em um momento em que nós deveríamos pensar na necessidade, nas consequências que ainda existe das chuvas, da pandemia e tudo quanto a sociedade está aí passando fome, miséria, que está aí desempregada, que está aí abandonada, que perdendo suas casas. Eu não sei se vocês sabem, parece um discurso político e partidário, e não tenho filiação nenhuma com nenhum partido, não defendo nem esse nem aquele, eu defendo doutrina espírita, ponto. Isso aí eu digo com todo orgulho, a partir, claro, das minhas considerações e convicções. Mas eu não sei se vocês sabem, mas houve um aumento considerável, de acordo com as estatísticas feitas de alguns órgãos pesquisados, de que nessa pandemia houve um aumento considerável de mais de 25% de pessoas que, porque perderam a sua segurança econômica, social, familiar, foram para as ruas. Já existia uma quantidade imensa de homens, mulheres, crianças e idosos nas ruas, hoje duplicou a população, porque perderam seus empregos e suas casas. Não tem para onde ir. Os parentes não querem, porque já está cheia a casa. E a gente está discutindo se eu devo dizer que sou ou não espírita. Preciso ter na testa, sou espírita? Preciso estar concorrendo com o catolicismo? Preciso estar concorrendo com o evangelismo, protestantismo? Não. Robson disse que não. Se é certo ou não errado, eu não sei. Mas eu acredito que não. Seja espírita, pelo exemplo. Não precisa estar em uma categoria de IBGE. Embora seja legal saber, tudo bem. Mas é como diz alguém, viva o evangelho. Se preciso for, fale dele. Esse é o princípio que norteia o verdadeiro mensageiro da mensagem de Jesus, que, por consequentemente, é da doutrina. Parece que eu fugi? Acho que não. Porque quando a gente não toma isso como divisa, a gente não toma isso como estandarte, a gente está se distraindo, discutindo onde está o corpo de Jesus. Pronto. A gente está discutindo se a Gênese, me parece que foi a 5ª edição, ou a 6ª, a 7ª, foi adulterada ou não. Em que isso altera o valor da doutrina e do livro A Gênese, que muitos nem leram. Leia, adulterado ou não, se foi escrita por Amélie, se foi escrito por Kardec, se foi escrito pelos editores, não interessa. Veja o conteúdo, tire o que presta e siga. Oxe, e um bom baianês, oxe, para que a gente vai ficar preocupado com isso, quando a gente poderia estar socorrendo e ajudando outras pessoas, fomentando dentro das casas espíritas a base do respeito, do amor, da concórdia, da união, não é isso que Bezerra diz? Da união e não do partidarismo. Nós estamos fazendo isso? Penso eu que um bom percentual não está. Mas, para concluir, por conta do tempo, eu sei que às vezes eu atraso, é uma briga lá em casa por causa disso, quando a gente está lá no canal, mas, enfim, eu vou fechar trazendo o seguinte, diante disso tudo, que até aqui eu espero que vocês estejam acompanhando a história, se não leiam depois, surgiram as contendas a propósito de mínimas questões em pleno desperdício da oportunidade, e eu trouxe aqui atualizada, e em razão disso, tanto se atravessaram ou atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície e do monte, ou seja, todo mundo chegou no lugar que tinha que chegar, atrasados.
e um atrasado ao mesmo tempo. Do monte, de vez que se encontraram no vale da peste a um só tempo. Embora todos atrasados, mas conseguiram chegar mais ou menos à caravana, cada qual do seu caminho, no mesmo tempo. Anotem, com enorme e irremediável desapontamento para todos. Com enorme e irremediável desapontamento para todos. Porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. Ou seja, todos morreram. Ponto. Esse é o pano de fundo para que Jesus falasse a partir de Neo Lúcio, ou Neo Lúcio falasse a partir de Jesus, eu nunca sei quem é quem que está à frente, sobre a mensagem dos mensageiros distraídos. Aí vem um arremate da história. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores distraídos matavam o tempo através da viagem. Que viagem é esta, Robson, pelo amor de Deus? Qual é a BR que eles pegaram? A BR da encarnação, da vida corporal. São tantas as discussões nossas, religiosos, cristãos, que a gente deixa de salvar uma alma do inferno, do purgatório, do umbral, das regiões sombrias, de dentro das nossas casas. Quantos são aqueles que estão pedindo socorro dentro das nossas casas e nós estamos distraidamente discutindo espiritismo, discutindo religião? Quando eu vim com uma tarefa, uma missão, que não foi socorrer aqueles que estão lá na África, aqueles que estão lá na Ucrânia, aqueles que estão lá em Guiné, ou aqueles outros que estão lá, seja onde estejam no Brasil afora. Eu vim para salvar os que estão dentro de casa. Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo. O próximo, a princípio, é o que está dentro de casa. E a gente quer salvar os que estão dentro do centro espírita, na reunião mediúnica, os espíritos desencarnados. A gente quer salvar aqueles que vêm buscar a cesta básica todo final de mês, e a gente luta para ter a cesta básica, que a gente sabe que é um transtorno, todo mês dá um farnel para essas pessoas, que às vezes fazem dessa mendicância um vício, uma forma de até vender os produtos. A gente sabe disso, que existem esses de má fé, são os distraídos também, quando a gente poderia estar alimentando com amor, com respeito, com atenção, apenas os de casa. E eu digo isso baseado em doutrina espírita. Existe uma outra mensagem desse livro que Neo Lúcio vai contar exatamente sobre isso. Então, eu não sei qual é a mensagem, mas retrata sobre isso. Se a gente ler todas as mensagens, vamos encontrar. Diante disso tudo, o mestre fixou nos aprendizes um olhar muito lúcido e aduziu para encerrar a nossa fala e o trabalho. Nesse símbolo que ele contou da história, temos um mundo atacado pela peste da maldade, Jesus. Nesse símbolo, temos um mundo atacado pela peste da maldade, da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, inclua-se também os espíritas, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, esqueceram, distraíram-se das obrigações,
que lhes assinalam a vida e sobrepondo os próprios caprichos aos próprios do Supremo Senhor, os meus valem mais do que o de Deus, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Isso é Jesus, não é Robson. Enquanto alimentam distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e de socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. Se fosse eu que estivesse dizendo, ia dizer que eu sou refratário, que eu sou extremista, nada disso. Estou me atendo a Jesus. É uma fala proeminentemente crítica. Eu estou apenas traduzindo com as minhas próprias palavras pelo meu nível de compreensão. Só isso. E então, ele encerra dizendo: e afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou o sorridente calmo. Isso serve para mim, Robson, isso serve para cada um de nós, os presentes e os virtuais. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço do Senhor a que nos deu a fazer. Quer que eu repita? Vou repetir. A discussão, essa que a gente tem nas reuniões doutrinárias, nas reuniões de diretoria, nas reuniões de Assembleia Geral ou de Conselho, nos grupos de estudos ou coisa que valha, a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. E eu encerro a nossa fala agradecendo desde já a esta casa co-irmã e a todos os presentes virtuais do canal Roteiro Espírita, do Cristanato Paulo de Tarso, e os presentes aqui à sala, deixando para vocês um questionamento que eu acho que é necessário, prudente e premente, que é esta. Você já parou para refletir sobre isso? Você já parou para refletir sobre esta questão? Para pensar sobre isso, no que diz Jesus na finalização? Enquanto nos distraímos com as valiosas discussões que temos todos os dias, nós esquecemos de fazer aquilo que Jesus nos deu a fazer. E a pergunta é: você sabe o que Deus, através do seu Filho Jesus, lhe deu a fazer, ou lhe deu a fazer, que colocou em suas mãos como missão para fazer nessa encarnação? É isso que vai definir a sua felicidade ou a sua infelicidade. É isso que vai concorrer para que, quando você desencarne, seja pelo viés da pandemia, da guerra que está, que a gente fica mudando de canal, de Zoom, né? A gente fica mudando de discussão. Até ontem era a pandemia, hoje é a guerra da Ucrânia. Quem é mais um miseravão? Se é a Rússia, se é a Ucrânia. Quem é a vítima? Quem é o algoz? A gente fica nesse pugilato, que nem os distraídos da história. Porque a minha verdade é que os russos, na figura do presidente Vladimir Putin, é o miserável, isso e aquilo e coisa tal. Ou é o santo, a depender de quem os defenda. Está fazendo certo porque a Ucrânia roubou lá o terreno em 2012, 2014 e está tomando de volta. Muito bem, você faria isso se fosse seu vestido, se fosse seu carro, se fosse sua casa. A gente está nesse pugilato de ideias, quando não de confrontos. Quantos foram aqueles que saíram dos seus grupos de WhatsApp de família por conta de discussão partidária? Que ficaram de mal, não se falaram. Estou mentindo? Não. Não. Porque nos chegam, porque nós vimos nas redes sociais o nosso posicionamento a favor ou contra, esquecidos
de que o Senhor, na representação figura do Pai, nos deu algo a fazer enquanto estamos pela passagem pela terra. Isso é o mais importante, cumpri-la, porque se sairmos por um ou por outro viés, sairemos com a consciência do dever cumprido. E é isso que vai fazer com que diminua-se o índice de sofrimento, de aflição, de dor que ainda paira sobremodo entre nós, humanidade na Terra. Fica então a dica para hoje, para que reflitamos com mais propriedade, com mais atenção. No mais, eu desejo votos de muita paz, agradeço a todos a oportunidade feliz do reencontro, na esperança de que outros encontros como esse possam ocorrer, para que juntos aprendamos a partir dos ensinos dos Espíritos, fundamentado na doutrina dos Espíritos, que na última segunda-feira desta semana ainda, completou 165 anos da edição do primeiro livro dos Espíritos, da primeira edição. O livro, não deve ser para nós o livro sagrado, não creio nisso também. Mas esse deve ser o livro norteador para as nossas decisões nessa encarnação. Como lema que temos no canal Roteiro Espírita, o qual administramos e convidamos a conhecê-los, com Kardec na mente e Jesus no coração, é possível estar aqui no físico, buscando a vitória espiritual necessária para a felicidade no reino de Deus. Porque, como disse Jesus, muitos são os chamados e pouquíssimos têm sido os escolhidos a fazerem parte dessa nova era em que a Terra estará vivendo, mais cedo ou mais tarde, de acordo com as nossas escolhas hoje. Muita paz, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Gratidão, gratidão. Com você, Giovanni. Robson, vou dividir aqui para ficou melhor assim. A gente agradece de coração tudo que você nos trouxe na tarde de hoje. E foi como eu falei no início da palestra, né? É sempre uma oportunidade de reflexão. Muitas vezes a nossa pressa em querer mudar o outro, a nossa tempestividade, impede que a gente enxergue que a necessidade mais urgente é a nossa própria revisão interna. Mas está dado o recado, agradecemos sua participação e desejamos um final de semana de muita paz, de muito entendimento, e que o Mestre Jesus Cristo tenha as suas mãos sobre o planeta Terra, sobretudo nos locais onde o conflito ainda se faz presente, seja na Ucrânia, com a Rússia, seja dentro de casa, seja nas nossas relações íntimas, que a gente possa encontrar um norte para a nossa caminhada. Vamos encerrando a nossa doutrinária de hoje, mais uma vez agradecendo a participação de todos aqui no YouTube e no presencial. Vamos orar a prece de Carlos. Deus, nosso Pai, seus todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa sempre. A vós bradamos os degradados, filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Uma tarde de paz para todos nós. Obrigado a todos. Muita paz.